Bom dia, irmãos. Vamos iniciar mais uma aula do nosso curso de Teologia Sistemática na EBD da Segunda Igreja. É um privilégio enorme estar aqui com os irmãos para compartilhar de mais uma parte da doutrina de Deus, mais uma parte daquilo que Deus revelou nas suas Escrituras. E antes de mais nada, eu gostaria de pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias em Gálatas 5, e nós vamos ler do 22 ao 25. Gálatas 5, do 22 ao 25, vai dizer assim: quem estiver com uma versão diferente da Nova Almeida atualizada pode acompanhar no telão, ok? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Queridos, nós estamos aqui hoje para falar dos atributos comunicáveis de Deus. Vamos colocar ali no telão? Então, são os atributos comunicáveis de Deus. Nosso objetivo hoje é conhecer mais do ser de Deus, já que esse módulo ele trata do ser de Deus, aquela palavrinha bonita. O pessoal que gosta de palavra bonita aí é a teontologia, né? O estudo do ser de Deus. Reconhecer traços dos atributos divinos em nós e compreender as implicações de sermos dotados desses atributos. Então, nós temos esses objetivos para a nossa aula hoje. Alguns domingos, nós já temos estudado sistematicamente as doutrinas bíblicas. E, como eu disse, nesse módulo nós vamos aprender sobre o ser de Deus. Mas o que importa é que estamos aprendendo aqui sobre aquilo que a palavra de Deus revelou. Não sobre coisas da minha mente, da mente de outros teólogos, da mente dos pensadores da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas aquilo que o Senhor revelou na sua Escritura, ok? A gente precisa sempre lembrar que o estudo da teologia é um estudo que parte das Escrituras e não para as Escrituras. A gente não sai do nosso ponto e vai até a Escritura achar aquilo que está na nossa cabeça, mas é a partir da Escritura que nós vamos aprender sobre quem Deus é, ok? E nós passamos pelo conhecimento de Deus, com a aula lá do presbítero Júlio. Nós falamos da Trindade, falamos dos atributos incomunicáveis de Deus, e hoje nós vamos falar dos atributos comunicáveis de Deus. A nossa intenção, portanto, é a mesma que aqueles irmãos do século XVII, quando se reuniram para poder fazer ou para poder elencar ali sistematicamente as doutrinas bíblicas, que hoje nós conhecemos como a Confissão de Fé de Westminster. Eles estavam ali também diante de um desafio que era responder a pergunta: quem é Deus? Eles também estavam com essa pergunta para ser respondida lá. Essa pergunta ela aparece no breve catecismo, na pergunta número 4 do nosso breve catecismo, nosso símbolo de fé. E o presbítero, o doutor Solano Portela, presbítero lá na IP Santo Amaro, ele conta em uma de suas aulas que durante muitos dias a Assembleia de Westminster ficou reunida para poder tentar resumir a parte da Escritura
quem Deus é. Quem Deus é. Para vocês verem que é uma situação que não é fácil, não é simples. Não pode ser feito de qualquer maneira. Ainda que a gente já tenha aprendido que nós não vamos definir Deus na sua totalidade e tudo mais, aqueles homens estavam num concílio e eles estavam ali elaborando num documento o que nós cremos a partir das Escrituras. Não simplesmente aquilo que nós deveríamos crer, fundamentando com versículos soltos da Escritura, mas a partir da Escritura, definindo ali sistematicamente tudo aquilo que nós cremos. E eles não conseguiram, diversas sessões, e eles não estavam conseguindo ser fiéis àquilo que a Escritura revela sobre quem Deus é. E aí eles resolvem encerrar essa sessão. Isso conta o Dr. Solano Portela, é ele que teve acesso às histórias, né, os registros históricos desse momento. E ele conta que resolveram encerrar a sessão e chamaram o conciliar mais novo da sessão para poder orar, fazer uma oração de encerramento dessa sessão, e eles voltariam numa outra hora para poder tratar da pergunta quem é Deus. E o conciliar começa a sua oração dizendo: Deus, Tu que és Espírito infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade, verdade. E continuou a sua oração, e os irmãos notaram que esse início era certamente uma definição brilhante, uma resposta adequada, conforme as Escrituras, para a pergunta 4 do nosso breve catecismo de Westminster. Então, nós temos isso lá no capítulo 2, e como confissão de fé, né, na confissão de fé, e temos nos nossos dois catecismos, o breve e o maior, essa pergunta, quem Deus é, e ela é respondida dessa forma: Deus é Espírito, infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Na aula passada, o reverendo Vinícius nos ensinou sobre a autoexistência, a imutabilidade, a infinitude, a eternidade, que são atributos ou perfeições exclusivas de Deus, ok? Exclusivas de Deus. E é o que a maioria dos teólogos vão chamar de atributos incomunicáveis de Deus, ok? Mas nós vemos também, a partir dessa pergunta, que nós temos ali os atributos comunicáveis de Deus. Nós vamos ver com calma isso lá para frente, mas João 4 vai dizer que ele é Espírito, infinito nós vamos encontrar lá em Êxodo 3,14, eterno nós vamos encontrar nos Salmos 90, imutável em Tiago 1,17. Só para os irmãos verem que essas definições, elas não saem de um conceito da mente humana, mas a partir da Escritura, ok? O Luiz Berkoff, muito conhecido no nosso meio, ele vai dizer o seguinte: se os atributos discutidos no capítulo anterior salientam um absoluto ser de Deus, os que restam considerar acentuam a sua natureza pessoal. É nos atributos comunicáveis de Deus que Deus se posiciona como ser moral, consciente, inteligente, livre, como ser pessoal, no mais elevado sentido da palavra. Nós vamos ver, queridos, aqui uma lista de atributos, de outros atributos de Deus. Mas eu gostaria de alertar os irmãos que essa lista, ela é uma lista que muda de teólogos para teólogos. Por quê? Porque alguns vão fazer subdivisões diferentes, alguns vão colocar amor, paciência, longanimidade, graça, misericórdia como subgrupo da bondade de Deus. Isso não significa, portanto, que os atributos são menores ou maiores uns dos outros, ok? Eles estão todos eles na mesma intensidade, no mesmo nível em Deus. Eles são absolutos em Deus. Mas, como alguns teólogos vão trabalhar
essas listas com subdivisões, isso talvez possa, numa pesquisa na internet, por exemplo, a gente encontrar subdivisões diferentes. Mas o que importa é que todos são atributos de Deus. O assunto não é sobre nós, a matéria é sobre o ser de Deus. Ok? Então, olhando para os atributos que são de Deus, nós vamos olhar aqui quais Ele comunicou conosco. Vamos primeiro entender o que é essa história de comunicar conosco e quais são esses atributos. Ok? Sobre atributos incomunicáveis e comunicáveis, segundo o Bavinck, isso é uma divisão meramente heurística, ou seja, só para que a gente tenha uma ideia de aproximação, porque, volto a dizer, todos os atributos, eles são de Deus e Ele tem eles em si mesmo de forma absoluta. E em nós temos traços dessa imagem de Deus aqui através de seus atributos. Ok? Então, o que são atributos comunicáveis? Ok? Primeiro a gente precisa estabelecer o que são atributos. São qualidades, propriedades, virtudes ou perfeições de quem Deus é e não são acrescidas a Ele. A gente pensa em atributos como coisas que foram atribuídas a Ele, mas não é isso. Os atributos aqui, por isso que alguns vão sugerir que a melhor expressão seria perfeições ou propriedades. Mas tudo isso, queridos, é limitado, porque expressar, tentar definir o ser de Deus é limitado para nós, ok? Mas como usualmente a gente chama de atributos, a gente vai usar na aula atributos. Mas esses atributos são essenciais dele, estão em sua totalidade. Veja o que o Berkhoff ele vai dizer. Os atributos de Deus podem ser definidos como as perfeições que constituem predicados do ser divino na Escritura, ou que são visivelmente exercidas por Ele em suas obras de criação, providência e redenção. Então, o que não são, eu coloquei aqui algumas citações para que os irmãos levem para casa o PDF, ok? E aí vão ter ali algumas citações a mais, mas eu não vou tratar diretamente sobre elas. O presbítero Júlio, há umas aulas lá atrás, quando tratava do conhecimento de Deus, ele mostrou para a gente 3 palavras difíceis, complicadas. Não sei se os irmãos lembram, que era univocidade, equivocidade e a analogia. Eram 3 palavrões gigantes ali, né, difíceis, complicados, mas que a gente vai ver um pouco da importância deles. Entendendo primeiro que não são os atributos comunicáveis. Eles não são perfeições de Deus e dos homens de modo unívoco, ou seja, indiscutivelmente iguais, ok? Eles também não são perfeições de Deus e dos homens de modo equívoco, ou seja, totalmente diferente, compartilhando só o nome. Não, Deus tem bondade, eu tenho bondade, mas a bondade de Deus é totalmente diferente da minha bondade. Isso seria de modo equívoco. De modo unívoco seria, Deus tem bondade e eu tenho a mesma bondade de Deus. Nós não temos esses atributos dessa forma, nem de forma unívoca, nem de forma equívoca. Perfeito? Mas nós temos de forma análoga. É por analogia que nós temos os atributos de Deus, ok? O Turretini ele vai finalizar ali, elas são afirmadas analogamente, por analogia, tanto de semelhança quanto de atribuição. É dito que os cristãos são participantes da natureza divina, não univocamente por sua participação formal da essência divina, mas apenas analogamente pelo benefício da regeneração, visto que os cristãos são renovados à imagem do seu Criador. Ok, Isaac, mas o que são os atributos comunicáveis? Comunicável, então, segundo Joel Bick, refere-se a atributos de Deus, que Deus é capaz de
compartilhar de maneira limitada ou finita com pessoas criadas e recriadas à sua imagem. O reverendo Weber Campos, ele vai dizer assim: enquanto os atributos incomunicáveis enfatizam o ser absoluto, os comunicáveis indicam a natureza pessoal de Deus, que se evidencia na sua atitude relacional para com aqueles que estão fora do ser divino. Ele continua: o termo comunicáveis indica que podemos encontrar em nossa personalidade traços dos atributos divinos. Deus nos criou e comunicou esses atributos ao nosso ser, mesmo que em medida infinitamente menor. Lembrando novamente, é preciso lembrar que esses atributos são de Deus e que nele eles são absolutos, mas em nós limitadíssimos, ok? Isso é importante por conta da capacidade que o ser humano tem de comparar e querer se igualar a Deus desde a criação, ok? Joel Bick vai dizer: todo mundo admite que os atributos comunicáveis, em certo sentido, todo mundo admite que os atributos comunicáveis, em um sentido absoluto, como eles existem em Deus, são tão incomunicáveis quanto os outros. Vou repetir. Todo mundo admite que os atributos comunicáveis, em um sentido absoluto, como eles existem em Deus, são tão incomunicáveis quanto os outros. A bondade de Deus, como eu usei o exemplo aqui, nunca vai poder ser igualada ou comparada à nossa bondade. Ao contrário, a nossa bondade nunca, jamais vai poder ser comparada à bondade de Deus, a não ser por uma analogia muito respeitosa, porque Deus é absolutamente bom. Santo Agostinho vai dizer que Deus é bondade plena, ok? Os atributos e sua divisão na Confissão de Westminster, voltando lá para a nossa confissão de fé, para o nosso símbolo de fé. Essa divisão ela foi sugerida, inclusive, pelo reverendo Weber Carlos de Campos, no livro Ser de Deus e seus Atributos, ok? Veja lá no capítulo 2, no parágrafo 1: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e imperfeições. Ele é um espírito puríssimo e invisível, sem corpo, sem membros, não sujeito a paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto. Ele vai sugerir que essa primeira lista são os atributos incomunicáveis. E na segunda lista, e tudo faz segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável, e para a sua própria glória. É cheio de amor, gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro. Aí vem ele, galardoador dos que o buscam, e contudo, justíssimo e terrível em seus juízos. Veja, essa segunda lista, vamos dizer assim, ele sugere que seriam os atributos comunicáveis de Deus. Mas quais são, então, os atributos comunicáveis de Deus? Queridos, há todo tipo de divisão, como eu falei lá no início, entre atributos intelectuais, atributos morais, atributos da soberania de Deus. Uma outra divisão que o pessoal geralmente faz são atributos mentais. Veja, o outro chamou de intelectuais, esse chamou de mentais. Os atributos morais, os atributos de propósito e sumários. Essas divisões são divisões que vão geralmente ser feitas para facilitar a compreensão, numa aula que se tem tempo para poder trabalhar essas divisões, ou para evitar algumas objeções dos inimigos da fé, que geralmente querem criar algum tipo de celeuma ali, porque Deus é um ser único, e aí a gente está dividindo os atributos dele aqui e tudo mais. Mas essa sede dos inimigos da fé é sempre insaciável, porque eles sempre vão querer ver defeitos na fé cristã. Mas segue então uma ideia de lista dos atributos
comunicáveis de Deus como exemplos, ok? Nós vamos ter lista com 17, 14, 12, 20 nomes, mas só para os irmãos terem uma ideia, amor, santidade, fidelidade, graça, bondade, paciência, longanimidade, sabedoria. A IA me vendeu ali na sabedoria. Conhecimento, vontade, poder, são atributos de Deus e que nós podemos encontrar traços desses atributos de Deus em nós, por isso a gente chama de atributos comunicáveis. Para compreender como essas perfeições de Deus ou atributos de Deus que são absolutos nele, como elas se relacionam conosco, como elas estão conosco, nós vamos tratar apenas de 3 atributos de Deus, ok? 3 atributos comunicáveis de Deus, para que a gente consiga, através desses 3, entender como isso funciona, como é que isso se dá. Mas o importante é conhecer a Deus através desses atributos. O primeiro que eu queria tratar com os irmãos... eu deixei no PDF essa lista que eu peguei lá no site Voltando ao Evangelho. Então tem ali outras subdivisões, mas tem uma lista enorme de atributos que na tela vai ser difícil de ver, mas no celular os irmãos conseguem ampliar e encontrar lá, ok? E eu trouxe a longanimidade de Deus, é difícil de falar, mas longanimidade de Deus para a gente tratar hoje aqui. Nós vamos encontrar essa longanimidade de Deus em Êxodo 34, em Salmos 86, em Jonas 4:2, quando ele vai expressar lá o motivo pelo qual ele não foi para Nínive, ok? Muitos têm uma compreensão equivocada do porquê Jonas não foi para Nínive, e ele diz lá em Jonas 4:2 que ele não foi para Nínive porque Deus é longânimo, ok? Deus é longânimo. O que essa expressão, queridos, ela lembra? Podem falar da expressão, tá? Da expressão. Ira. Mais alguma coisa? Uma dor. Fica daquele jeito ali mesmo, né? Vamos lá. Ira, raiva. E aí, ok, vamos parar então em ira, raiva. O que nessa imagem lembra ou faz a gente achar que é por conta de raiva ou ira? Podem falar. Sobrancelha, que expressão. Tenta dar uma imitada aí para ver como é que fica. Deixa eu ver como é que fica a carinha. De voz alta. E o que é preciso geralmente contrair para fazer essa expressão? Tentem aí, eu não vou olhar, tentem aí. O que geralmente é preciso contrair, assim, trabalhar bem, para que a testa fique desse jeito? Aquela contraída no nariz, não vou fazer aqui que vai ficar gravado, irmãos, e aí vai virar meme. Não vou. Percebem ali o nariz ali bem contraído? Percebem isso? Pois é exatamente isso que a palavra longanimidade no hebraico quer dizer. Nariz alongado, nariz relaxado. Ali o nariz está contraído, ok? Eu peguei também esse exemplo na aula do presbítero Solano Portela, a respeito do atributo da longanimidade de Deus. Quando a palavra significa exatamente isso, narina alongada. A gente, quando está tranquilo, a nossa narina, né, de alguns melhor do que a de outros, né? Mas geralmente ela está ali alongada, relaxada. Já com raiva, existe essa expressão de contração, né? Berkoff vai dizer: a longanimidade de Deus é ainda outro aspecto da sua bondade ou amor. Veja ele fazendo esse subgrupo aqui, na hora de falar. Virtude do qual ele tolera os rebeldes e maus,
a despeito da sua prolongada desobediência. Romanos 9, 22 a 23, tem uma expressão muito curiosa. Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a sua glória. Suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a destruição. Eles eram vasos de ira, preparados para a destruição, e Deus suporta com muita paciência. O que a gente pode dizer desse fato? De que Deus suporta, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, Ele suporta com muita paciência. Esse suportar com muita paciência é ser longânimo. Longanimidade, portanto, é o ato de Deus aguardar com paciência o dia em que Ele irá manifestar a sua ira. É o suportar com paciência, é o ser tardio em irar-se, é a virtude da tolerância com a maldade, não no sentido de ser indiferente ou coadunar com o pecado, a maldade. É ser longânimo, aguardando o tempo certo para manifestar sua justiça e ira santa. Alguns vão dizer que longanimidade, inclusive, é uma palavra que tem um significado bem próximo de paciência, como a gente leu ali no texto, ok? Um outro atributo muito caro também, não menos importante do que os outros, mas muito caro, porque Deus, Ele também se revelou diretamente, assim como Ele se revelou dizendo que Deus é Espírito, Jesus falando lá para a mulher samaritana em João, Ele também diz que é zeloso, Deus zeloso, e o zelo ele está ligado à santidade de Deus. Cornelius Van Til, ele vai dizer o seguinte: a santidade de Deus reside em sua incomparável autoexistência. Deus não tem santidade, mas Ele é santidade. Passou? Quando a Escritura chama santo a Deus, ou a pessoas individuais da divindade, como ela frequentemente faz, e os textos estão ali, a palavra significa tudo a respeito de Deus. E passou direto. Não foi tudo aqui do Cornelius Van Til. Depois eu vou corrigir e vou mandar para os irmãos. Mas eu vou ler aqui a citação toda do Cornelius Van Til, ok? A santidade de Deus reside em sua incomparável autoexistência. Deus não tem santidade, mas Ele é santidade. O profeta Amós salienta isso nessas palavras. Jurou o Senhor Jeová pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e os vossos descendentes com anzóis de pesca. O Senhor não poderia jurar pela sua santidade, se sua santidade não fosse idêntica a si mesmo. Ele não poderia, geralmente quando a gente jura por algo maior do que nós, não é isso? O Senhor, se Ele jura por sua palavra, porque a sua palavra é do mesmo tamanho que Ele. Ou a gente teria que assumir que a palavra de Deus é maior do que o próprio Deus e não há nada maior do que o próprio Deus. Essa é a lógica que o Van Til está trabalhando aqui. O J. Parker, ele vai dizer, quando a Escritura chama santo a Deus ou a pessoas individuais da divindade, como ele frequentemente faz, a palavra significa tudo a respeito de Deus, que o coloca separado de nós e faz dele objeto de nossa reverência, adoração e temor. Ela cobre todos os aspectos de sua grandeza transcendente e perfeição moral, e assim é um atributo de todos os seus atributos, salientando a divindade de Deus em cada ponto. A santidade de Deus, ela revela muito claramente quem Deus é, um ser totalmente separado do pecado. Veja o que o Michael Horton ele vai comentar sobre isso. Ao mesmo tempo em que Deus é gracioso, misericordioso e longânimo,
ele também é santo. A palavra hebraica para santo vem do verbo cortar ou separar, traduzida para o grego como hagios, do verbo santificar. Em certo sentido, a santidade caracteriza todos os atributos de Deus. Nos seus atributos comunicáveis e incomunicáveis, Deus é qualitativamente distinto de nós. Santidade tipicamente se refere à pureza ética de Deus, que é especialmente evidente em oposição ao pano de fundo da pecaminosidade humana. O Horton quer dizer com isso que o Senhor é totalmente separado, distante do pecado e da maldade. O Venturi nos ajuda a entender as implicações dessa separação absoluta de Deus, de toda maldade e impureza. Veja, por santidade de Deus, portanto, queremos dizer a absoluta pureza interna de Deus. Deve ser naturalmente esperado que quando esse atributo de Deus é expresso na revelação de Deus ao homem, ele requer sua pureza completa. Essa pureza completa no homem consiste na dedicação completa da atividade moral do homem para a glória de Deus. Negativamente, isso necessariamente se expressará como separação do pecado. Ok? Já vamos voltar a falar da santidade de Deus também. Eu esqueci de mudar o nome aí, mas aí é o amor de Deus. Ok? O amor de Deus. Veja o que Bavinck fala sobre o amor de Deus. Quando a bondade de Deus comunica não somente benefícios, mas o próprio Deus, ela aparece como amor. Retratada como amor pactual, marital no Antigo Testamento, ela é supremamente revelada como ágape no Novo Testamento, como amor que o Pai dá ao Filho e por meio dele. Michael Horton vai dizer, visto que os atributos de Deus são idênticos à sua essência, Deus não apenas ama, Deus é amor. Deus ama de maneira absoluta e sem nenhuma compulsão pelo objeto do seu amor. Deus se deleita no que ele não precisa, mas ainda assim ele deseja. Eu não me propus aqui, queridos, definir palavra santidade, palavra longanimidade ou palavra amor, ok? Nós conhecemos tudo isso através de muitas pregações, muita leitura bíblica, mas eu quis trazer aqui definições ligadas ao fato de que esses são atributos de Deus e que foram comunicados a nós, ok? O Horton, então, ele lembra que o amor humano não é a medida do amor divino, mas o contrário. Deus é quem ama originalmente, veja. Nisto consiste o amor. 1 João 4,10. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Há outro aspecto distinto do amor de Deus, né? No amor de Deus há algo distinto daquilo que a gente geralmente conhece como amor. E o Joe Bick nos ajuda dizendo, o verdadeiro amor odeia o mal moral e se apega à justiça. Deus é amor, distingue o amor de Deus de todos os outros tipos de amor. Mesmo o amor cristão, piedoso à sua imagem, identificando o amor de Deus como o santo Criador, mas deixando o amor mais puro, o mais puro amor humano ao nível das criaturas. Falando um pouco mais sobre a distinção desse amor de Deus, o Horton ele vai comentar, apenas Deus pode amar em liberdade absoluta, desejando o outro sem precisar do outro. Mas isso não é apenas impossível, mas é uma exigência cruel esperar que os seres humanos amem um ao outro com base em benevolência pura e desinteressada. Mesmo a parte do pecado, os seres humanos foram criados numa rede de relacionamento, não apenas uns com os outros, mas também com a criação não humana. O Horton vai continuar dizendo, quando esses relacionamentos estão funcionando de maneira correta, cada um tem o que precisa e ama com base na gratidão e dependência mútua, bem como
com base no simples desejo pelo outro. Passando aqui, no entanto, Deus ama em liberdade perfeita. Portanto, Ele ama até mesmo aqueles que não amam, e Ele os amou eternamente, ainda quando eles eram inimigos. É um amor diferente. Nós amamos geralmente baseado naquilo que a gente gostou. Nós vimos, gostamos, nos apaixonamos e amamos aquilo. Deus não. Romanos 9, lá no início, ele vai dizer que, olhando para os gêmeos, ele falando lá de Jacó e Esaú, antes mesmo que eles tivessem feito bem ou mal, Deus amou a um e odiou a outro. Isso é o que a gente chama de amor incondicional. Nós, queridos, por mais que a gente tente, nós não conseguimos amar incondicionalmente. Sempre tem um nível de condição. Por mais piedoso que seja o nosso amor, o que o Horton está dizendo aqui, que ele sempre vai ter um pouquinho de condição. Sempre vai ter um pouquinho de condição. O Horton finaliza então dizendo: o amor humano é análogo ao amor de Deus, não vice-versa. Devemos começar com um ato particular de Deus em Jesus Cristo, em vez de por uma concepção geral de amor. A gente é muito tentado a olhar como se ama na sociedade, no mundo, e tentar definir o amor de Deus. E isso é totalmente errado. O que o Horton está propondo aqui é que, para que essa caminhada seja segura, nós devemos olhar o amor de Deus e aí sim julgar os amores da sociedade, para saber se eles estão corretos ou não. Ok? E muito talvez seja por isso que a gente tem tanta dificuldade de entender o amor no mundo. Por querer entender o amor a partir de conceitos gerais de amor e não a partir do maior exemplo de amor que existirá, que é o fato de que o Deus de amor moeu seu próprio filho na cruz por amor do seu povo. Ok? Mas para que Deus nos comunicou seus atributos? Para que Deus nos comunicou seus atributos? Nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador, ok? Eu não vou entrar muito no detalhe da criação, porque na próxima aula nós vamos tratar sobre criação. Mas nas próximas, eu não sei se é a próxima agora em seguida, mas eu acho que a próxima deve ser criação. Mas para quê? Vamos ao texto bíblico. Isaías 43, 7. Todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz, e os que criei para a minha glória. Deus nos criou para a sua glória. Efésios 1, do 11 ao 12. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. 2 Pedro 1, versículo 3 e 4 vai dizer: pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Assim como ele criou todas as coisas para a sua glória, nós fomos criados do jeito que fomos, à imagem e semelhança de Deus, dotados de seus atributos para a sua glória. É para isso que Deus nos comunicou seus atributos, para que a gente glorifique ao Senhor. E para concluir, Deus criou o mundo para melhor revelar suas perfeições em suas criaturas. Todo o atributo de Deus é precioso para os crentes. Queridos, nós aprendemos mais do ser de Deus
a partir de suas perfeições e atributos. Nós aprendemos que os atributos não são virtudes atribuídas a Deus. Não são coisas que a gente diz que Deus tem, mas que Deus mesmo revelou na sua Escritura de que Ele não só tem, mas que Ele é. Por isso, às vezes, a gente não deve julgar sua justiça, bondade, amor a partir dos padrões humanos, dos nossos padrões, mas devemos descansar na verdade bíblica desses termos que são absolutos em Deus e não em nós. Nós aprendemos também que os atributos nos foram comunicados e isso exige de nós, seres criados à imagem e semelhança de Deus, que vivamos como embaixadores de Deus, representantes do reino do Criador para a sua glória e para o louvor do seu nome. Para isso eu trouxe algumas aplicações para a gente. Okay? O que a gente faz diante disso? Porque parece estranho a gente vir para a EBD e ser colocado para a gente um monte de doutrina bíblica, sistematizada, mas o que a gente faz com isso? O que a gente faz, o que a gente deve ser diante disso? Primeiro, a gente deve atender ao chamado a sermos longânimos. Provérbios 14, 29 vai dizer: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Tiago 1,19 vai dizer: sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. As implicações de Deus ter comunicado seus atributos a nós, uma delas é isso aí. Nós devemos ser longânimos, assim como o Senhor é longânimo. Um outro ponto a colocarmos em prática é que nós devemos atender a chamada bíblica à santidade. Veja, e passei aqui. Fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Levíticos 19, 2. 1 Pedro 1, de 15 a 16. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. A implicação do atributo da santidade de Deus em nós, o fato dele ter comunicado isso em nós, é porque ele também requer de nós uma vida de santidade. E por último, atender ao chamado bíblico a amar como o Senhor nos amou. João 13, 34 e 35 vai dizer: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. 1 João 4, 7 e 8 vai dizer: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nós fomos chamados, queridos, para sermos conforme a imagem do nosso Senhor Jesus. Nós fomos ordenados por Cristo a sermos perfeitos, como Ele é perfeito, como perfeito é o nosso Pai que está no céu. Lá em Mateus 5,48 vai dizer isso, ok? Bavinck vai nos dizer, vai nos ajudar a compreender essa relação dos atributos comunicáveis de Deus em nós. Uma criatura é perfeita, isto é, em seu tipo, em sua forma finita própria da criatura, quando a ideia que é a sua norma é plenamente realizada nela. Vou repetir. Uma criatura é perfeita, isto é, em seu tipo, em sua forma finita própria da criatura, quando a ideia que é a sua norma é plenamente realizada nela. Resumindo, queridos, o que
Herman Bavinck, toda essa aula de atributos comunicáveis quer mostrar para nós. Nós seremos perfeitos se e quando atendermos ao fim para o qual nós fomos criados. Qual é o fim para o qual nós fomos criados? Glorificar a Deus e nos alegrarmos nele para sempre. Com os atributos em nós, comunicados a nós, nós seremos perfeitos, ou seja, completaremos a nossa missão se vivermos para a glória de Deus, como quem exerce os atributos que foram comunicados a nós com devoção ao Senhor, como parte da nossa devoção ao Senhor. Se Ele comunicou a nós amor, então que a gente ame. Se Ele comunicou a nós bondade, Ele comunicou que a gente seja bom. Lembra a parábola do bom samaritano? Que é Jesus naquela parábola, ok? Ele vai dizer lá no finalzinho, então vocês façam assim também. Assim como eu fiz, vocês façam também. Amém? Algumas perguntas. O que você não conhecia sobre o ser de Deus que hoje ficou mais claro ou passou a conhecer? Ué, não foram não as perguntas? Ok, foi. O que você não conhecia sobre o ser de Deus que hoje ficou mais claro ou passou a conhecer hoje? Alguém arrisca aí? Alguém quer abrir o coração? Todo mundo conhecia sobre os atributos comunicáveis de Deus.